A grande verdade é que Lira está acuado. E um homem-bomba, quando se sente acuado, pode explodir a qualquer momento. E agora, a briga dele não é só mais contra o Pacheco e também contra o Lula. Ele peitou também o STF e falou: fica na sua que o assunto aqui é nosso. Eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso. Ainda vamos falar de Marcos Duval e Lula também. Marcos Duval fez mais uma das suas postagens, mostrando um pouquinho mais do Lula para você. E eu tenho certeza que é chover no molhado. Todo mundo já sabe que Lula está aqui para vingar. Afinal, ele mesmo já declarou isso, mas compensa a gente ver a postagem do Marcos Duval. E por fim, a gente vai falar de um ponto muito interessante para você entender também. Você já ouviu falar no Arthur? Não é o Arthur Lira, é o Arthur Vigílio. O Arthur Vigílio, é lá de Manaus, ele traz um ponto importantíssimo. E ele já declara: o governo Lula acabou. Agora é do Alckmin e pronto, já chegou a hora. Isso e muito mais você vai ver aqui nesse vídeo, então seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. É sempre um prazer poder estar aqui com você, discutindo um pouquinho mais sobre política. E nesse nosso segundo editorial do dia, que Deus te abençoe, que te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos na sua vida. E bora começar de matéria, que eu sei que você está aqui. Mas antes, eu tenho que dar um break, uma pausa, para falar uma coisa para você. Muito obrigado. Obrigado por estar lutando pelo nosso Brasil. Pode parecer pouca coisa, mas a partir do momento que você deixa a sua novela de lado, a partir do momento que você deixa o jogo de futebol de lado, a partir do momento que você começa a prestar atenção na política brasileira, assistindo o nosso vídeo para ver o que os deputados, senadores estão fazendo, como está a economia, como está o dólar, como o Lula está agindo, você está se preparando para deixar um Brasil melhor para as minhas filhas, para os seus netos e filhos. Então, gratidão por ter o mesmo sentimento de que o Brasil ainda pode dar certo que eu tenho. Então, bora começar de notícia, mas sempre na mesma sintonia. Bora lá? Vamos lá, pessoal. Vou trazer uma matéria do jornal Metrópolis para vocês. O Arthur Lira diz ao STF que decisão sobre medidas provisórias é de competência do Congresso Nacional. Deixa eu explicar essa situação para você. Lula tem hoje um poste dentro do Legislativo. Chama-se Pacheco. Afinal, Lula investiu dinheiro demais para que Pacheco ganhasse a eleição contra o Rogério Marinho. Foram milhares e milhões de reais distribuídos em troca de cargos só para o Rogério Marinho não ganhar a eleição no Senado. Você deve lembrar, você acompanhou, né, que o Rogério Marinho era o candidato do Bolsonaro, o Pacheco era o candidato do Lula e Lula gastou mundos e fundos. E pessoas que eram bolsonaristas, senadores, cederam aí aos encantos de votar no Pacheco em troca de algum benefício. Então, Lula está alinhado com o Pacheco. E como Lula deu de presente a presidência do Senado para o Pacheco, agora ele cobrou. Ele quer autonomia sobre as suas próprias medidas provisórias. Então, só para você entender, a medida provisória é como se o presidente pudesse criar uma lei, mas é uma lei temporária, tem que ser dotada de relevância, urgência, está no artigo 63 da Constituição, é quando o presidente vai e cria uma lei. Então, por exemplo, Lula quer implementar o aborto no Brasil. Ele faz uma medida provisória falando que pode abortar. Só que isso aí tem medida temporária, tem prazo certo. E a Câmara e o Senado têm que avaliar. Se chegar na Câmara, o Lira pode simplesmente cortar, matar ela na raiz. E o Pacheco não quer que isso aconteça. Então o Pacheco comprou briga com o Lira para defender Lula. Afinal, ele entrou lá porque Lula pagou. Então, o Pacheco fez o seguinte: olha, a partir de agora, todas as medidas provisórias serão decididas entre mim e você junto, entre Pacheco e Lira. Aí o Lira falou: opa, alto lá, aqui você não vem cantar de galo, não. Quem manda nessa história sou eu, porque a Constituição fala que é eu que analiso as medidas provisórias. Eu sou o que a gente chama de casa iniciadora. Toda lei
via de regra, salvo exceções, começa aqui, na casa do povo. Vamos lembrar, a Câmara é a casa do povo, o Senado é a casa do governo, dos estados, tá? Então, o Senado é a casa revisora e a prerrogativa de iniciar as leis, iniciar a análise da medida provisória, é sim do Arthur Lira. Mas o Pacheco quer tomar isso. Tanto é que o Pacheco acionou o STF falando, olha lá, ó, vocês estão do lado do Lula, eu não vou comprar essa briga sozinho, você também pede. E alguma coisa me chamou a atenção, porque foi o próprio Cássio Nunes que falou, Lira, Cássio Nunes é o ministro do STF indicado pelo Bolsonaro lá atrás, lembra? O Cássio Nunes falou, Lira, explica para mim essa situação da medida provisória. O Lira respondeu aqui e falou, não, isso aqui é eu que mando, a competência é minha. STF, não se mete, não. Isso aqui é entre eu e o Pacheco. Se o Pacheco quiser pegar parte da medida provisória, vai ter que passar parte do Senado para nós também. Eu não vou perder sozinho. Então Lira está mais forte do que nunca, Lula está mais fraco do que nunca, e se Lula continuar cutucando a onça com vara curta, vai dar muito, mas muito ruim pro Lula, porque o Lira é o responsável por implementar o impeachment do Lula, se ele quiser. Não falta pedido. Agora, depois dessa fala imbecil contra o Moro, já veio mais pedido de impeachment. Ou seja, basta Lira querer. Porque tem muita gente dentro do Congresso que quer. E Lula cai igual um mamão podre. Que é o exemplo de um que quer que isso aconteça, o Marcos Duval. O Marcos Duval pegou um vídeo e publicou e escreveu a seguinte legenda aqui. Bomba. Minha equipe de inteligência conseguiu mais um depoimento do ex-presidiário Lula ameaçando a todos. Pessoal, eu não posso chamar o Lula de ex-presidiário, tá? Então eu não vou falar a palavra ex-presidiário aqui, porque eu não posso falar, tá bom? Então, ex-presidiário é porque o Marcos Duval chamou o Lula de ex-presidiário. Eu não vou chamá-lo de ex-presidiário e nem vou falar essa palavra aqui, tá certo? Vocês entenderam. Mas enfim, ele colocou que como se fosse uma equipe de inteligência que liberou isso aqui, mas na verdade não é. Isso aqui é um vídeo de uma live que ele falou lá em 2020. Mas efetivamente ela mostra muito da personalidade de Lula. E Marcos Duval colocou na legenda, o objetivo sempre foi vingança. Assiste aí comigo. Delaiol e a sua trepa, Moro e a sua trepa, e o delegado que fizeram inquérito comigo e que mentiram no resultado do inquérito. Eu não os deixarei quieto. Eles sabem que eu não os deixarei quieto. Ou seja, eu nunca tomei o remédio tarja preta para dormir. Eles vão tomar. Eles vão tomar porque o inferno que eles acharam que provocaram na minha vida, o veneno que eles jogaram na minha vida, eles vão provar do veneno deles. Ou seja, ameaças graves. Foi feito em 2020? Sim. Mas ele ameaçou. Ele ameaçou membros do Ministério Público e ameaçou membros do Judiciário. Pois é, e aí eu te pergunto, o que o Judiciário fez contra o Lula? Porque Daniel Silveira está lá no Bangu. Está em Bangu por ter ameaçado membros do Judiciário. O que muda o Lula, que à época, quando ele falou isso aqui, ele era só um cidadão comum, candidato. E ameaçou membros do Judiciário e do Ministério Público. O porquê que ele não está no Bangu igual o Daniel Silveira está. É para você ver que a justiça brasileira não é paritária, não é igual para todos. Outro ponto que chama atenção e que você tem que analisar, as falas do Lula. É ódio puro, é rancor. Ele não disputou a presidência para salvar o Brasil, para recuperar o Brasil, nada disso. É o seu plano de vingança, é a sua sede de vingança. E a mídia já viu isso e todo mundo já viu isso. Tanto é que, como eu disse para vocês, eu vou falar do Arthur Virgílio. Para quem não sabe, o Arthur Virgílio foi um dos fundadores do partido do Alckmin. Sempre esteve alinhado com o Alckmin. E olha só uma manifestação que ele deu, que eu achei muito interessante, que foi em fevereiro desse ano. Em específico, no dia 9 de fevereiro desse ano.
Arthur Vigílio, alinhado ao Alckmin, fundador do partido do Alckmin, ex-deputado federal, diz que plano de Geraldo Alckmin é tomar lugar de Lula. E ele escreveu aqui: pelo que conheço dele, deve estar torcendo pela crise, que leve Lula à ingovernabilidade, disse o ex-prefeito de Manaus, que foi ex-senador também, só para deixar claro para vocês. Então aqui em fevereiro ele falou, ó, tá torcendo pela crise. E agora o Arthur Vigílio escreveu: a crise chegou. Lula está envenenado pelo ódio. Tem levado um banho de Sérgio Moro, a cada vez fica mais suspeito que seu governo possa ter ligações com os porões da sociedade. Quem são os porões da sociedade? O PCC. Lembra que durante a eleição, foi cogitado que Lula teria ligações com o PCC, inclusive documentos foram apresentados. O ministro Alexandre de Moraes, o STF em específico, determinou que todas as informações que ligavam Lula ao PCC fossem excluídas por serem fake news. E agora é o que mais se fala na imprensa, inclusive a imprensa de esquerda, e é o que o próprio Arthur Vigílio aqui está subentendendo, ligações ao porão da sociedade. Então Arthur Vigílio falou que só estava esperando o caos que levasse Lula à ingovernabilidade. Esse caos já chegou. Alckmin, assume. Seu ponto já chegou para você poder assumir e tomar o lugar do Lula. É simples assim. É simples assim. Então Lula só mostrou quem ele efetivamente era. Só mostrou o que ele efetivamente queria: vingança e destruição. E eu deixo claro para vocês, agora é hora de você se organizar, se unir para realmente fazer o Brasil grande. Não dá para falar make the Brazil great again. Não dá para falar vamos fazer o Brasil grande de novo. Não dá para falar isso. Mas, porque a gente nunca foi grande. Mas vamos falar we will make the Brazil great at the first time. Vamos fazer o Brasil grande pela primeira vez. E nunca mais o PT volta para o poder e nem nenhum partido que vai chegar lá só para vingança, destruição e aniquilar os nossos princípios e as nossas morais e o nosso moral. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. E se gostou, você vai compartilhar com alguém, não vai? Grande abraço e até lá.